Feliz ressurreição de Jesus para todos nós, amém? Porque na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 5:7, ele diz que nós devemos celebrar, que ele está fazendo um paralelo de como era a Páscoa para os judeus, e ele está dizendo: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi ressuscitado. Então Cristo ressurreto é a nossa Páscoa. É bem importante, a frase que eu carrego aqui há muitos anos aqui na igreja é que Natal e Páscoa é dia de casas vazias e igrejas, e com certeza hoje, não só aqui no MBCV, mas muitos lugares as igrejas estão cheias, e isso é motivo de alegria. Creio eu que isso alegra o coração de Deus, se nós não estivermos aqui por estar, porque a questão, Jesus já ensinou, não é o lugar, mas é o como a gente faz as coisas. A questão não é, Jesus disse que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, quer dizer, não é o lugar, é o como. Então que o nosso intuito hoje seja celebrar Jesus, amém? Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, o Cristo, o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. E eu quero introduzir, falando um pouquinho da Páscoa, para o nosso entendimento, porque eu gosto de entender. Se tem uma das coisas que me fez permanecer no MBCV, eu sou oriundo da Igreja Católica, e não é de maneira alguma fazendo uma crítica, mas aonde eu frequentava, aonde eu participava, eu nunca tive a clareza das Escrituras. E eu acho importante não, é essencial a gente entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Então, nós devemos celebrar a Páscoa? Sim, Paulo diz que nós devemos celebrar a Páscoa, mas não como ela era celebrada. Então, quero introduzir, lá em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o salário, ou o preço do pecado, todo mundo vem comigo? O preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Ou seja, quem pecou, qual é o preço do pecado? A morte. Que morte é essa? É a morte física e é também a perdição eterna, ou a morte eterna, a perdição. Mas o dom, o que é um dom? É um presente gratuito, quer dizer, não tem que pagar nada, de Deus, é a vida eterna em quem, gente? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque alguém pode dizer assim, mas a morte entrou no mundo através de Adão, quando ele pecou. Eva e Adão pecaram lá no Éden. Aí você pensa assim, mas eu não estava lá, eu não pequei. Mas entenda o seguinte, se Adão e Eva, que era a primícia da criação, pecaram, se nós estivéssemos lá, o que teria acontecido? Nós teríamos o que, gente? Pecado, ponto. Mas, ok, nós não estávamos no Éden, mas nós também não estávamos na cruz. Porque da mesma forma que nós não fizemos nada lá no Éden para pecar, nós também não fizemos nada para ser salvos, e em Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz, todos nós temos acesso à salvação. Então, e como que era antes de Jesus? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Como era antes de Jesus? Uma coisa que eu nunca entendia, mas a gente repetia sempre, está na liturgia da Igreja Católica, e eu estou rindo porque eu me lembro assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá, gente, quem é que ou era da Católica, levanta a mão para mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem de piedade de nós, tem misericórdia de nós, e está tudo, essa exclamação, ela está corretíssima.
Da onde vem isso? João 1:29, João Batista, quem escreveu foi João discípulo, mas aqui ele está falando de João Batista. João Batista, quando ele vê Jesus se aproximando, olha o que ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim, Cássio? Bom, se o salário do pecado é a morte, quando a pessoa pecava, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar um animal, levar ao templo, levar ao sacerdote, e a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, e confessava o seu pecado, e esse animal ele era sangrado. O templo, em Jerusalém, não é a ideia que nós temos de templo hoje, de igreja hoje. O templo, no tempo de Jesus, você vai até fechar, nossa, é isso aí. O templo, no tempo de Jesus, era um frigorífico. Porque imagina você, centenas de milhares de pessoas, no tempo de Jesus, estima-se que 200 mil pessoas iam a Jerusalém, para oferecer um sacrifício. Você imagina o quanto de animais eram oferecidos. Então a prática era levar um animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal, esse animal deveria morrer, ele era uma substituição. O sangue, porque a vida está no sangue. A vida está no sangue. Já tem uma frase que diz: quem doa sangue, doa vida. Sejamos mais doadores. E aí eles cortavam o animal, sangravam o animal, como a gente fala até hoje, sangrar o animal, e aquele sangue era derramado. E a morte daquele animal substituía a morte daquele judeu. Jesus, por isso que Paulo diz, Jesus é o Cordeiro Pascal. Por quê? Porque na Páscoa, a palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica que é Pesach, P-E-S-S-A-C-H, Pesach, não sei se assim se fala, mas é assim que se escreve, tá? E o que essa palavra significa? Passar por cima. Lá, quando eles estavam no Egito, escravizados, todo mundo, quem já olhou a série lá do povo no Egito? Quem já olhou essa série? Que tem as 10 pragas, enfim. Também tem aquele filme Entre Deuses e Reis, é um filmaço que também traz a ideia da escravidão do Egito, Entre Deuses e Reis, vale a pena olhar esse filme. A 10ª praga é quando Deus envia um anjo da morte para matar todos os primogênitos. E aí é dada uma ordem, que todos os hebreus, o povo de Deus, eram os hebreus, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam imolar um cordeiro, matar um cordeiro, e eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar sobre os umbrais da porta, sobre os marcos das portas. E quando o anjo da morte viesse e visse o sangue, a morte passaria por cima. Passaria por cima. E não atingiria os primogênitos naquela casa. Por isso Páscoa. E aí o povo judeu, ele vem celebrando a Páscoa por todos esses anos, até o dia de Jesus, até a famosa última ceia de Jesus, que aconteceu numa quinta-feira, porque a gente já disse que é quinta-feira santa, sim ou não? Já disse quinta-feira santa, estou certo ou estou errado, me ajuda? Sim? Então assim, a última ceia foi numa quinta-feira santa. Ali, eles praticaram esse ato. Como que era a ceia para os judeus? Como que era a Páscoa para os judeus? Um cordeiro sacrificado, e eles se reuniam para comer a carne do cordeiro, então era realmente um banquete a Páscoa. Isso a gente costuma fazer bem na Páscoa, ou não é assim? Quem se reuniu em família hoje comeu bem? Bem que eu vi que estava pesado hoje o culto. Eu vi, tá? Então assim, essa parte você foi bem assertivo, tá? Eles se reuniam em família para comer. E aí a Páscoa era o cordeiro, e toda a carne que eu estava pensando, eles não tinham a tradição, na verdade foi uma orientação de Deus, tá? Mas se fosse o gaúcho, ia discutir com Deus.
Porque o que acontece? A carne que eles não comessem deveria ser queimada, jogada no fogo. O que o gaúcho faz com a carne que sobra? Carreteiro, né, gente? Mas vamos lá, Deus disse, não é para deixar carne nenhuma. E eles comiam com pães asmos, que significa sem fermento. E qual era o aspecto? Por que os pães sem fermento? Porque tinha que ser rápido, não dava para esperar o pão crescer. A saída para o Egito seria uma saída rápida. Não dava para esperar o pão crescer. E eu entendo bem disso, porque desde que eu me conheço por gente, a minha mãe faz pão, cuca e bolo. Toda a semana eu vou lá tomar café, graças a Deus por isso. Inclusive ela fez ontem. E eu sei que tem que esperar o pão crescer. Então, o pão tinha que ser sem fermento, porque era rápido, e eles tinham que comer junto ervas amargas. E para que as ervas amargas? Para lembrar de toda o sofrimento no Egito. Então, ervas amargas, pão sem fermento e o cordeiro. Essa era a Páscoa. E até Jesus, os judeus, eles celebravam esse tipo de Páscoa. Mas a palavra vai dizer que o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. E o Novo Testamento é a realidade. É a realidade, é como ela deve ser. Então, a Páscoa judaica, ela era temporária. E ela era inferior à Páscoa que nós celebramos hoje. E eu já falei aqui e repito, e deixo ter um convite, semana que vem é o nosso culto de ceia. E Jesus, naquela noite de quinta-feira santa, antes dele ser entregue, porque ele vai ser entregue naquela noite por Judas, e no outro dia, daí ele vai ser preso, crucificado e morto, na sexta-feira. Ali na quinta-feira, estão comigo, gente, sim ou não? Na quinta-feira, Jesus, ele substitui o formato da festa. Então, deixa de ser aquele tipo de comida para ser a ceia como nós conhecemos hoje. Então, olha aqui para mim, isso aqui é importante, pedagogicamente falando para o cristão, ou para o cristão entender. A Páscoa para o cristão é a ceia. Jesus substituiu a Páscoa pela ceia. O pão e o vinho. E aí ele vai dizer lá na última ceia, o que eu recebi do Senhor, aliás, isso é o que o Paulo diz, né? Ele vai dizer, ele pega o pão, dá graças e diz, esse é o meu corpo que será entregue por vós, o sacrifício. E ele vai pegar o cálice e vai dizer, esse cálice agora, ele simboliza o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Ele está dizendo agora, eu sou o cordeiro da Páscoa. Então, a Páscoa do cristão, ela é Jesus. Eles celebravam a Páscoa uma vez por ano, mas nós cristãos nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo. Então, para nós a Páscoa significa que pela obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima de nós, porque o sangue de Jesus foi derramado pelas nossas vidas. Então, nós celebramos a ceia do Senhor e não a Páscoa. Mas lá, deixa eu pegar os textos aqui. Lá em Mateus, capítulo 28, depois que Jesus, ele é crucificado, e todo mundo conhece a história, sábado, aquele sábado do silêncio, e no domingo, eles vão ao túmulo de Jesus. Elas vão ao túmulo de Jesus. E aí, no versículo 5, diz que elas encontram um anjo. Mas o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, como nós já cantamos hoje à noite, ele não está aqui porque ele ressuscitou como tinha dito. E aí o anjo diz, venham e vejam o lugar onde ele jazia, onde ele estava. E elas olham,
E aí o anjo diz: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. Então aqui elas encontram o túmulo do domingo, o túmulo vazio. E lá em João capítulo 11 e versículo 25, vamos ler um pouquinho antes, porque aqui é a história do grande amigo de Jesus chamado Lázaro. Lázaro tinha morrido. No versículo 21, coloca o 21. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Olha o que Marta diz agora, gente. Olha o entendimento deles. Sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. A gente vê muito isso aqui quando vai num funeral. É rara a funerária que não usa esse texto. Eu acredito que a maioria não sabe dentro de que contexto está esse texto, mas bota lá. Porque isso aqui dá o quê para as pessoas que ficam? Esperança. E é para isso que esse texto está aí mesmo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, olha o que diz o texto aqui. Todo aquele que vive, quem está vivo aí, respira, quero ver. Está vivo aí, gente? Olha para a pessoa do lado, só para ver se está vivo. Não precisa falar nada, que eu sei que vocês não gostam de falar. Mas está vivo aí do lado, gente? Tem uns cansados, né? É ou não é? Está vivo ou não está vivo? Então tá bom. Todo aquele que vive, que está vivo e crê em Jesus, o que diz ali? Jamais, o quê? Morrerá. E aí ele pergunta para Marta: você crê nisso, Marta? E aí eu quero entrar no tema de hoje. Porque a igreja de Corinto estava com um problema sério com respeito a esse negócio de ressurreição. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, é um texto de 58 versículos. Eu não vou ler os 58, porque senão judia. Você sabia que para o judeu você jamais pode falar a palavra judia no sentido de machuca, judiaria, porque isso era usado com respeito ao... fugiu, está aqui e saiu agora o holocausto. Então para eles é uma palavra, remete a algo muito doloroso, tá? O judia, a gente fala muito, me judiou, né? Judiaria, para eles dizia respeito ao holocausto. Vamos lá então, irmãos, Paulo com um problema lá, por quê? Porque alguns, o que acontece? A cidade de Corinto, por isso Coríntios e não Corinthians, tá? Senão tinha que ter a carta ao Palmeiras aqui, aos Santos, não, é Coríntios, da cidade de Corinto. A cidade de Corinto não era uma cidade grega, não era uma cidade judaica. Então aqui havia uma mistura de crenças. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vi cada mistura nas redes sociais esse final de semana, com respeito à Páscoa. É cada um que escreve cada coisa, que Jesus deve orar do céu, sabe aquela coisa assim, não tem nada a ver, e cada um que faz cada ato nesse, olha, eu não vou falar porque ia ferir de alguma maneira talvez a fé de alguns aqui, mas é umas misturas, mas vou pregar o texto e talvez o texto explique algo para você. Eles estavam aqui confusos, por quê? Porque os gregos, eles acreditavam que a alma era eterna, mas que o corpo não. Que eles não receberiam um novo corpo, apenas a alma era salva. Então eles pegaram a crença que eles tinham,
e trouxeram ela para o cristianismo. Estão comigo? Amém ou não amém? Então eles pegaram uma crença que eles tinham e trouxeram ela para o cristianismo. E aí Paulo tem que resolver esse abacaxi. E eu acho Paulo um escritor extraordinário. Porque ele começa essa parte da carta, porque é o final da carta já, uma carta de 16 capítulos. Aliás, não tinha capítulo, então uma carta longa, para nós dividida em 16 capítulos. Ele pega quase a parte final da carta, e ele diz, vamos resolver essa parada aqui agora. Irmãos, eu preciso lembrar vocês do evangelho que eu preguei. Entendendo o contexto, a gente não lê melhor, gente, o texto da Bíblia, sim ou não? Então ele está resolvendo um problema da ressurreição. Porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E você vai ver que sem ressurreição não existe igreja. Sem ressurreição não existe cristianismo. Sem ressurreição não tem o porquê nós estarmos aqui. Porque assim como para o judeu a Páscoa foi a passagem, passar por cima daquela casa para que eles fossem salvos daquela maldição dos primogênitos. A Páscoa para o cristão é quando Jesus morre na cruz e pelo sacrifício de Jesus nós passamos da morte para a vida eterna. Estão comigo? Pegaram? Alguns responderam, parabéns, gente. Estão ligados aqui comigo. E aí nós entendemos que há essa ressurreição. Nós cremos na ressurreição. O cristão, ele precisa crer na ressurreição. Porque senão a nossa fé é vã. Paulo vai dizer isso nesse texto. E aí ele começa, então, irmãos, eu preciso lembrar vocês, o que eu já ensinei vocês. O evangelho que eu preguei para vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmados. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. Se guardarem firme a palavra, ou se guardarem firme o ensino que eu trouxe a vocês, que eu preguei para vocês. Caso contrário, vocês estão crendo em... Se vocês não crêem no evangelho como eu ensinei, vocês estão crendo em vão. Então nós temos que crer não no que o Cássio diz, não no que o pastor, ou padre, ou bispo, ou papa diz. Nós temos que crer naquilo que a Bíblia diz. Amém? Então Paulo está dizendo, vocês têm que crer naquilo que eu ensinei. Senão vocês estão crendo errado, estão crendo em vão. Pois o que primeiramente eu transmiti a vocês, foi o que eu também recebi, o ensino que ele tinha recebido. Que Cristo fez o quê? Morreu pelos nossos, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou no domingo, segundo as... Olha o cuidado de Paulo de dizer, eu estou ensinando vocês o que eu aprendi, o que está na palavra, segundo as Escrituras. E aqui tem um ponto importante, aqui a gente começa. Então, até o versículo 4, ele está falando aqui que Jesus é a nossa Páscoa. E aí agora, ele começa a trazer a prova. Por quê? Porque os gregos, gente, presta atenção nisso aqui, os gregos não tinham visto a ressurreição de Jesus. Quem viu a ressurreição de Jesus? Ele começa a dizer agora, sabe, versículo 5, sabe Pedro, que é Cefas? É a mesma coisa, tá? Sabe Pedro, o líder dos apóstolos, que está lá em Jerusalém? Pois é, ele viu Jesus. E sabe os outros apóstolos? Eles também viram, Jesus apareceu para eles, ressuscitado aqui, tá, gente? E que mais? Depois disso, ele apareceu a mais de, quantos? 500 irmãos, era um cultão que nem agora. De uma só vez ele foi lá e apareceu. E agora olha o que Paulo tem cuidado para dizer. E quando ele apareceu, e a maioria desses que viu Jesus ressuscitado, a maioria desses ainda, o quê? Por quê? Paulo está dizendo, embora alguns já tenham morrido, já adormeceram. E apareceu, e em seguida apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. E depois, como a um que nasceu fora do tempo, ele está dizendo, eu também sou um apóstolo, mas eu vim um pouco depois, ele também apareceu para mim.
Deixa eu ver o 9, se está dentro, está fora do que eu estou falando. Tá bom até ali. Então Paulo ele tá preocupado o seguinte, porque o que aquelas pessoas diriam assim, tá, mas nós não vimos ele. Nós não vimos. Nós não vimos Jesus ressuscitado. Aí Paulo tem o cuidado de dizer, olha gente, eu vou dar um número aqui expressivo de pessoas que viram, e a maioria desses que viram estão vivos ainda hoje. Vocês querem ir até lá em Jerusalém, até lá na Galileia, para testificar que eles viram Jesus ressuscitado. Agora vamos lá, a questão da ressurreição era nova para eles? O que vocês acham? Pode errar, sim ou não? Não é assim. Essa é muito fácil, pergunta outra, né? Que nem o Kiko, né? Chaves, né? Sim, não era uma coisa que acontecia, mas vamos lá. Lázaro ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou. Se nós olharmos no Antigo Testamento, Elias e Eliseu vivenciaram uma experiência onde pessoas, pelo poder de Deus, também havia uma história de ressurreição. Então não era uma coisa absurda a ressurreição. Haviam casos de ressurreição. Só que aqui eles não tinham visto. Alguém viu esse Jesus ressuscitado? E Paulo começa a dizer, olha, mais de 500 pessoas, de uma só vez. Os 12, Tiago, Pedro, importantes apóstolos, eles viram, Jesus apareceu para eles. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 10, olha o que ele vai dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça comigo não foi inútil. Eu trabalhei mais que todos eles. Ele está defendendo ali, porque alguns achavam que ele não podia ser um apóstolo de Jesus, tá? Ele está dizendo, olha, eu trabalhei mais que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Pode passar. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, os apóstolos, é isso que nós pregamos. Quer dizer, não importa quem falou para vocês, é isso que nós ensinamos. E é nisso que vocês creram, que Jesus ressuscitou. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, agora olha só, como alguns de vocês dizem, o que eu estava dizendo? Que não existe? Aqui está o problema que Paulo vai tratar nessa parte da carta. Ele trata vários, né? Mas aqui está o problema. Espera um pouquinho. Se está sendo pregado que ele ressuscitou, se tem testemunhas que ele ressuscitou, como é que alguns de vocês, aí na igreja, sabe aquelas pessoas no meio da igreja, não é bem assim. Só um pouquinho, não. Aí começa a misturar uma salada, que está na cabeça muitas vezes da pessoa, ou da cultura, ou da bagagem que ela carrega. Que foi o que aconteceu aqui. Eles continuavam crendo em Jesus, só que agora não que o corpo ressuscitava. Aí Paulo vai dizer o seguinte, presta atenção. Se não há ressurreição de mortos, se não há, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, tudo que a gente ensinou está errado. É inútil a nossa pregação. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação inútil, logo a fé que vocês têm também é. Estão entendendo o que Paulo está dizendo? Bom, gente, se não existe ressurreição, tudo que nós estamos falando do Evangelho e vendo do Evangelho está errado. Versículo 15. Mais que isso, seremos considerados o quê? Falsas testemunhas de Deus. Quer dizer, nós estamos mentindo. Pois contra ele, testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não... Ele bate nesse texto, nessa tecla, né? E se Cristo não ressuscitou,
a fé de vocês é inútil. E se ele não ressuscitou, então vocês ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram com Cristo, também pereceram. E aí eu gosto muito dessa parte. Se é somente por essa vida, quer dizer, somente para esse tempo de vida terreno que nós temos, que a nossa esperança está em Cristo, porque tem muita gente que vem na igreja, escuta isso aqui agora, olha aqui para mim agora, porque Paulo está tratando uma coisa muito comum na igreja hoje, as pessoas virem à igreja somente pelas coisas dessa vida, porque se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, então olha o que Paulo diz, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos, que é muito pouco, buscar a Cristo somente pelas coisas dessa vida, mas muitas pessoas confundem a igreja, eu uso essa metáfora, com um supermercado, eu vou lá buscar aquilo que eu estou precisando, para essa vida, não tem nada de errado de apresentar essa vida a Jesus, mas o cristão, ele não olha somente para essa vida, porque essa vida é curta, é breve, é passageira, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem, então nós viemos aqui para apresentar nossa vida a Cristo, sim, mas a nossa esperança, ela não pode estar só nessa vida, porque aí nós vamos ser os mais miseráveis de todos os seres humanos. Por quê? Porque tudo que essa vida pode nos oferecer, não nos sacia, não nos completa e não nos satisfaz. Se não há ressurreição, não há Páscoa para o cristão, porque a nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus. Não há passagem, não há esperança para o futuro. E aí não há pregação, não há igreja, não há fé. E tudo que nós fazemos e vivemos não é nada mais que um engano. Agora, olha no 20. Mas se Cristo ressuscitou, contudo, de fato, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele foi a primícia entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. 22. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a... Olha o que é a nossa Páscoa, gente. A Páscoa para o judeu era a libertação do Egito. A Páscoa para o cristão é a passagem da morte para a vida. A Páscoa para o cristão é celebrar o perdão dos nossos pecados e o acesso à salvação, o acesso à eternidade em Cristo. Em Cristo todos voltarão a viver. Por isso, gente, que quando um cristão morre, a gente pode chorar de saudade, mas a gente pode celebrar porque ele não morreu, mas ele passou da morte para a... Por isso que a melhor notícia que nós podemos dar, ou a melhor coisa que nós podemos oferecer para alguém, é um meio, uma forma dessa pessoa se aproximar de Jesus. Porque o grande problema da vida, gente, olha aqui para mim, todos aqui já passaram por vários problemas, por vários problemas, sim ou não? Tem gente que já passou por coisa braba aqui, difícil, passou, tem gente que está passando talvez, mas vai passar. Agora Paulo vai tratar nesse capítulo, que para a morte, não há nenhuma outra solução, a não ser Jesus. Para todo o resto, gente, tem solução. Para todo o resto tem solução nessa vida. Mas para a morte, só existe uma solução. E essa única solução é Jesus. Ela é Jesus.
23. Mas cada um por sua vez. Aí ele vai dizer a ordem da ressurreição. Primeiro Cristo. Ele é a primícia, primeiro. E depois, quando ele vier, a segunda vinda de Jesus, vão ressuscitar aqueles que lhe pertencem, aqueles que são de Jesus. Não em palavras, mas na prática, no estilo de vida. 24. E então virá o fim. Olha bem, então se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E a perdição, ela é eterna. Mas, se Cristo ressuscitou, essa é a ordem, primeiro Cristo, e depois os que são de Cristo, e depois vem o fim. E aí preste atenção, aqui tem uma coisa importante que Paulo está tratando. E depois vem o fim, quando ele entregar o reino a Deus, Jesus entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder que das trevas, pois é necessário que ele reina até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando ele diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Agora preste atenção, por que Paulo está dizendo, antes aqui, que ele é a primícia? Preste atenção no contexto, tá? Jesus é a primícia, depois vão ressuscitar os que eram de Cristo, e depois virá o fim. Então comigo, gente, aqui vai esclarecer uma coisa para nós. Me perdoa se foi alguém que está aqui que me perguntou, mas alguém me perguntou esse ano agora ainda, Cássio, eu posso fazer uma oração por quem já morreu? Alguém me perguntou isso, e não precisa se manifestar, e eu não estou falando para você, porque eu expliquei isso para a pessoa que me perguntou. Eu disse, não dá, não tem como. Não adianta fazer culto, não adianta fazer missa, não adianta fazer o que quiser fazer, a Bíblia é a Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus ressuscita, depois os que são de Cristo, e depois virá o fim. E não tem um meio termo. Aí ele vai dizer aqui agora, e se não há ressurreição, porque eles tinham, olha como o ser humano ele faz uma bagunça aqui, espero explicar a bagunça que eles estavam fazendo. Eles diziam que não tinham ressurreição, ok? Ok, entenderam isso no texto? Estava ali, a alma é eterna, mas o corpo não ressuscita. Se não há ressurreição, o que fazem aqueles que se batizam por causa dos... O que acontece? Algumas pessoas estavam dizendo assim, deixa eu me batizar em nome do meu avô que já faleceu. É isso que eu estava fazendo aqui. Então eu vou me batizar em nome dele. E aí ele vai ser... É nessa vida, gente. É nessa vida. Por isso que a hora de a gente assumir, reconhecer a Jesus, é agora, como diz a palavra. A hora é agora. Porque a gente não sabe quando ele vem. E Paulo vai dizer, que nesse texto ainda, a gente não sabe quando ele vem. Mas o certo é que ele vai vir. Só que, olha por que ele está dizendo aqui. Se vocês dizem absolutamente que os mortos não ressuscitam, por que vocês estão se batizando para eles ressuscitar? Estão entendendo o que o Paulo está dizendo para eles aqui? Espera aí, vocês estão se contradizendo. Vocês estão dizendo que não ressuscita, mas estão se batizando para que eles venham a... Entendeu que o ser humano faz umas bagunças. E aí Paulo está nesses poucos versículos, explicando para eles como que funciona. Não funciona assim. Então, gente, tudo o que nós podemos fazer pelas pessoas é enquanto elas estão vivas. Como diz um ditado, leve flores enquanto as pessoas estão vivas. Esteja presente enquanto as pessoas estão vivas. Porque no velório aí tem gente que não quer
Tem gente que não quer sair do velório. Ô gente, no meu, Grazi, anota. Pode ir para casa dormir, manda todo mundo, volta no outro dia. Porque eu vou estar bem. Eu vou estar melhor que vocês. Achei muito legal, teve um cara, sei que vocês viram na internet, um cara que não botaram no caixão, botaram ele sentado assim. Vocês viram isso? Quem viu isso? Eu disse, eu quero isso. Eu quero ficar sentado lá. Entendeu? Tranquilo, o pessoal em roda, tal, conversando. Pode até botar aquela plaquinha, olha aqui para mim, uma frase minha, né? Olha aqui para mim. Se der, Graça, se der. Se não der, põe no caixão do Grêmio. Vocês vão ver nesse texto aqui porque que eu sou gremista, tá? Tá tudo nesse texto aqui hoje. Por que eu não sou colorado e por que eu sou gremista? Tudo em 1 Coríntios capítulo 15. Brincadeiras à parte, vão seguir aqui, senão não tem graça, né? Vamos para a Bíblia aqui, amém? Então, eu conto as histórias e me perco, mas vamos voltar aqui. Então, entenderam aqui, passa para o 30 logo aí, porque senão, olha. Quanto a nós, por quê? Agora, olha só, ele que vai dizer o seguinte. Eu acho incrível essa carta, porque ele vai provando para eles o seguinte. Quanto a nós, aqui os apóstolos, os discípulos, por que nós nos expomos a perigo? Quer dizer, por que eu estou colocando? Naquele tempo era a cabeça em rio. Hoje, gente, hoje ser cristão, eu estava falando para a Grazi ontem ainda, sexta-feira nós estávamos falando sobre isso. Eu disse, mas hoje ser evangélico é bom demais, é fácil demais, porque está essa mistureba aí. A pessoa um dia está num lugar fazendo um auê, no outro dia está na igreja adorando. Que confusão. Tá, mas tu é de Deus ou do mundo? Decide. A fraqueza da carne a gente entende, olha aqui para mim. A fraqueza da carne é uma luta da carne contra o Espírito. O que eu acho assim, incrível, é que as pessoas hoje, deixa eu dizer para vocês o que eu acho incrível. Eu fui com uns amigos meus pagar uma promessa no Padre Hells. E na saída eles roubaram os camelô. Vocês estão entendendo, gente? Faz sentido, sim ou não? E depois eu dizendo, olha aqui o que eu peguei no camelô, olha aqui o que eu peguei no camelô. Mas antes eles estavam lá no Padre Hells. Foram pagar uma promessa e saíram roubando. É isso que não fecha. Quantas vezes eu vi pessoas que passaram uma noite aprontando todas e na volta passavam na frente da igreja católica e vocês estão entendendo que uma coisa não encaixa na outra. De novo, eu não estou dizendo que nós vamos ser santos. Não. Existe uma luta da nossa carne contra o nosso espírito. A Bíblia diz, Paulo diz que eles são opostos entre si. Então, nós não somos santos, mas o cristão, ele luta contra o pecado. Agora, hoje a gente vive um tempo que a pessoa, ela está na balada um dia, e na outra está na igreja adorando a Jesus. Ela está usando droga um dia, e no outro ela está na igreja adorando Jesus. Mas a questão é a seguinte, ela não é... O que eu quero dizer é o seguinte, para ela é normal usar droga, assim como é normal aceitar Jesus. Aliás, adorar Jesus. Ela não é uma pessoa que está com um problema e está dizendo assim, eu preciso de Jesus para vencer aquele problema. Não, está tudo bem. Vou usar uma coisinha. Está tudo bem. E depois está na igreja no outro dia, está tudo certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente, sim ou não? Essa igreja de Corinto estava numa confusão nesse sentido, que um dizia uma coisa, dizia outra, pode isso, pode aquilo. Paulo está dizendo, não é isso. Jesus, ele é a ressurreição, ele é a primícia. Depois ele vai ressuscitar os que são de Cristo, e depois vai vir o fim. E agora Paulo vai dizer o seguinte, gente, está dizendo na carta, em outras palavras, assim, gente, se Cristo não ressuscitou, que ele fala, nossa fé é em vão, nossa pregação é inútil, tudo que a gente faz aqui não vale nada. Acabamos de ler isso. Aí Paulo vai dizer assim, gente, por que vocês acham que a gente está se expondo a perigo o tempo todo? Olha o que ele vai dizer, 31. Todos os dias.
Eu enfrento a morte. Olha o que ele fala, todos os dias eu enfrento a morte, irmãos, para pregar esse evangelho. Todos os dias eu enfrento a morte. 32. Olha só, se foi por meras razões humanas, olha que Paulo tinha enfrentado animais ferozes em Éfeso. Vocês acham que eu, por razão humana, enfrentei feras em Éfeso? O que eu ganhei com isso? Olha o que ele vai dizer aqui, e se Cristo não ressuscitou, então não vamos largar os prazeres desse mundo, vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer, e acabou. Estão entendendo o texto, gente? Paulo está dizendo, bom, se a gente não ressuscita, se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, vocês estão conseguindo entender? Bom, se a gente só usa Jesus para ter uma vida melhor nessa terra, então vamos fazer o seguinte, vamos buscar Jesus, para ter uma vida melhor, e vamos comer, beber, fazer festa, e está tudo certo, porque amanhã nós morremos, e a nossa vida, quando morrer, cá. Paulo está dizendo o seguinte, gente, eu estou pregando para vocês o evangelho de um Cristo, que nós vimos se entregar numa cruz. Por isso que ele disse, fulano viu, ciclano viu, eu vi, mais de 500 pessoas viram. Nós estamos pregando para vocês um evangelho que nós vimos com os nossos olhos, a maioria dessas pessoas ainda está viva. Nós vimos que ele ressuscitou. E ele foi a primícia. E depois todos também que vivem uma vida conforme Deus instrui na palavra, vão ressuscitar também. Então a vida não é comer, beber, não é viver os prazeres desse mundo. Agora, se ele não ressuscitou, pode viver assim. 33. Aí Paulo vai dizer, não se deixe enganar. Cuidado com quem você anda. Porque as más companhias estão corrompendo os bons costumes de vocês. Vocês estão ouvindo gente errado. Aí ele diz, recuperem o bom senso. E parem de pecar. Pois alguns são ignorantes quanto a Deus. E eu digo isso para vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitam? Olha a dúvida que eles tinham. Então tá. Paulo dizendo, eu sei que vocês estão questionando. Como os mortos ressuscitam? Com que espécie, olha a dúvida dele. Bom, já que ressuscita o corpo, que corpo que ressuscita? Eu quero saber. O meu filho que morreu no ventre, como que ele ressuscita? Eu quero saber. Eu quero saber a criança que morreu. Nós queremos saber. É as dúvidas que a gente tem, sim ou não? A criança que morreu, como é que fica, Cássio? O bebê no ventre. Aquela pessoa com 100 anos, que corpo que vai vir aquela pessoa? Morreu acabada. Imagina se o céu é eterno. O bom era morrer ali com uns 30, então não é? Para ressuscitar bem, é ou não é? Ressuscitar com vontade. Imagina se o corpo de 100 ressuscita. Meu Deus, vai fazer o que no céu? Estão entendendo? Essa era a dúvida que eles tinham. Que corpo eu vou ter no céu, meu Deus? Eu sei, Paulo dizendo, eu sei que vocês têm essa dúvida. Fiquem em paz. Eu vou explicar para vocês. Aí ele vai usar uma metáfora da semente. Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. E quando você semeia, você não semeia o corpo que vai ser, mas apenas um simples grão de trigo ou de outra planta. Mas Deus dá o corpo segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo, então diga corpo apropriado. Vamos ser todos iguaizinhos no céu? Não, preste atenção, deixa ali, volta. Deus lhe dá um corpo, segundo a vontade. Ai, como é que vai ser o meu corpo no céu? Sei lá se dá para orar por isso, mas se você tem tanta preocupação com isso, já começa a orar. Porque ele vai dar o corpo conforme a vontade
dele a cada um, e dá a cada espécie de semente, quer dizer, como cada espécie de semente, cada um de nós aqui produz um tipo de obra nessa terra. Estão entendendo? Cada um aqui produz um tipo de obra nessa terra. E conforme as suas obras, eu vou traduzindo uma palavra bíblica, o galardão no céu não vai ser igual para todos. O céu é para todos que creem em Jesus, amém? Mas o galardão no céu não será igual para todos. Aí depende de como foi as suas obras aqui na terra, porque a salvação é de graça, o galardão não. E ele vai dizer isso nesse texto, não é eu que estou dizendo. Agora, o que eu entendo aqui? Que nós vamos ter um corpo na nossa plenitude no céu. Um corpo ninguém vai ser bebê no céu. É o corpo apropriado, próprio para o céu. Não vai ter velhice no céu. E não vai ter bebê no céu. No céu não vai ter a família Raimundo, a família Silva, a família Oliveira, a família não sei o que, não sei o que, não sei o que. No céu nós seremos todos uma mesma família. Quem nasceu com alguma deficiência, no céu não vai ter deficiência. O nosso novo corpo, pode ver que Jesus ele volta ressuscitado, ele é a primícia, e eles nem conhecem ele em primeira instância, ele tem que se fazer conhecido. Era o mesmo Jesus. Nós vamos ser a mesma pessoa no céu, sim. Nós vamos ser, eu vou ser eu no céu e você vai ser você no céu. Cássio, como é que vai ficar a questão do meu casamento no céu? No céu não tem casamento, e eu sei que alguns estão dizendo assim por dentro, aleluia. Até que enfim vai passar os sofrimentos dessa terra. Amém? É que eu vi uns rostos assim que estão... Que nem o Dunga na Copa, quando fez o gol no pênalti. E alguns disseram, alguns ficaram meio assim, pois é. Só que a gente também não vai ter essa falta, Cássio, eu vou amar o meu filho aqui igual no céu. No céu você vai amar o seu filho igual vai amar Isaac, Jacó e Abraão. E Moisés. É o amor ágape, é o amor de Deus. O amor família, chama, em grego existem 4 tipos de amor quando eles falam de amor. O amor ágape, incondicional, amor de Deus. O amor filéu, que é o amor amigo. O amor storge, que é o amor família. E o amor eros, que é o amor sexual. Da onde vem a palavra erótico. O grego ele separa o amor. Para nós tudo é amor, mas no céu, o que vai prevalecer é esse amor ágape. No céu não vai ter rancor, água, ódio, mágoa, essas coisas, tudo são coisas terrenas que vão ficar aqui. No céu não vai ter isso. No céu nós seremos todos uma grande família. Então, agora vamos falar sério. A hora de viver família, a hora de viver casamento, a hora de viver, ser pais e mães incríveis, extraordinários, a hora de viver tudo isso é aonde, gente? É aqui. Porque lá, não é que vai ser ruim, vai ser diferente. E Paulo ele diz o seguinte, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do ser humano. Quer dizer, a gente não consegue entender o que Deus preparou para cada um de nós, para aqueles que serão salvos na eternidade. O que eu quero dizer é que se aqui tem coisas boas nessa vida, gente, sim ou não? Lá no céu, serão só coisas boas e serão coisas extraordinárias. Por isso que Paulo, ele diz, tendo essas experiências que ele teve com Jesus, vendo Jesus ressurreto, gente, ele é incrível. Olha como era um corpo diferente. Jesus ele não entrava mais pelas portas.
uma criança ia dizer, eu quero morrer, porque é meio Superman. Jesus passava, entrava num ambiente sem abrir porta nenhuma. É um novo tipo de corpo. Ele saía de Jerusalém, que é onde ele foi enterrado, foi para Galileia, ali que o anjo disse, vão para Galileia, ele vai estar lá. Ele foi para Galileia. O que a gente chama hoje de se teletransportar. Dá quase 100 quilômetros de Jerusalém a Galileia. Ele foi assim, cheguei. Imagina, agora eu vou na praia, cheguei. Agora eu vou nos Alpes Suíços, cheguei. Entendeu? Agora eu vou lá ver a pirâmide do Egito, cheguei. É a ideia, biblicamente falando, do que aconteceu com Jesus no corpo novo, era o carro novo dele. Estão entendendo, gente? O corpo novo de Jesus era diferente, é isso que Paulo diz, isso aqui é a semente. Quando morrer, vai nascer o novo. Deus vai fazer conforme a vontade dele. Mas entende, a gente planta uma semente, nasce um pé de laranjeira. Então, vocês estão entendendo? Então assim, é uma semente, nasce um pé de laranjeira. É uma semente, nasce um pé de mamão. É uma semente, nasce aquele pezão de manga que quebra as telhas. É uma semente, nasce aquele pé de abacate, se cai na cabeça do mata. Entende? Cada árvore tem o seu estilo, sim ou não? O que Paulo está dizendo é o seguinte, nós vamos morrer, aqui é uma semente, mas quando a gente nascer, vai ser um corpo pronto. Não vai ser criança nem velho, vai ser pronto para viver essa vida eterna. Estão entendendo, gente? Amém ou não amém? Então fica tranquilo. Ai, como é que vai ser? Ai, o meu peso no céu. Fica em paz, gente. Não, no céu tu não vai fazer dieta, não vai precisar ir na academia, não vai precisar cuidar o que come. Posso ouvir um aleluia? Não vai precisar, no céu não vai precisar nada disso. Ai, dinheiro, trabalho, não precisa no céu. No céu não vai precisar. Espelho. Ai, espelho, espelho meu. Olha como é que eu estou hoje, ai, que roupa eu vou hoje. No céu não vai precisar de espelho. Tem pessoas que estão dizendo, graças a Deus, no céu vou estar melhor, Cássio. Olhando para a Bíblia, aquilo que Paulo diz, aquilo que a Bíblia diz, eu acredito que no céu o troço vai dar uma melhorada boa. Amém? Então você aguenta aqui nessa terra, aguenta essa carcaça, porque no céu vai ser melhor. Amém? É a ideia que se tem do céu. Vamos passar ali. Aqui, esse aqui é legal. E nem toda carne é a mesma carne. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm, as aves têm outra, e os peixes têm. Já falei esses dias aqui e repito. Coloca muito carinho no que eu vou dizer agora, alguns vão pedir para morrer nesse momento. Como assim, Cássio? Olhando para esse texto, a gente vê que os animais não vão para o céu. Eu sei que tem animal que dorme na cama de alguns aqui, que chamam de filho. Eu não consigo, mas respeito você. Ai, vem filho com o pai. Vai com o vô. Pega, vô, pega. É uma iguana, sabe? Tem. E está tudo, ó gente, fica em paz. Cada um cuida da sua vida. Eu não consigo. Ontem uma das nossas cachorras bem louca entrou na sala, pulou no sofá e disse, sai! Meu sofá não. Meu sofá. Cachorro não sobe o sofá, lá em casa. Mas eu já fui em casa de gente que eu tive que dar, que o cachorro veio vindo, sabe? Veio vindo me empurrando, e eu fui indo, e os outros diziam, sai! E o cachorro quase me mordendo ali, sai! Ah, gente, vocês não sabem como eu estava por dentro. Ah, vou te matar, desgraçado. Então, se eu for te visitar, daqui para baixo eu respeito, entendeu? Fui lá no pastor Jair esse dia, que um cachorro atentado, gente. Parecia um canguru pulando em mim. Eu disse, pastor, tira isso aqui daqui. Com ele eu tenho afinidade, né? Isso aí não é cachorro, isso é canguru, fica pulando a gente. Não, e pulando e vindo, sabe, aqueles abobados que não sabem o seu tamanho. Imagina se o pastor diz, sai. E na saída eu disse, segura aquele bicho. Segura o bicho lá. Porque a gente não se fraca dos cachorros que tem. Te liga, irmão, amém? Vou voltar aqui para a Bíblia. Volta aqui para a Bíblia.
Então assim, no céu, gente, porque imagina, ai, meu bichinho de estimação, tá ok, mas imagina se todo animal ressuscitar, que confusão que ia ser. Imagina os elefantes ressuscitando. Consegue entender? Todos os peixes do mar ressuscitando. Os dinossauros ressuscitando contigo. Tu subindo o Tiranossauro Rex do lado, assim, ó. Vocês conseguem entender isso, gente? Vocês estão comigo, sim ou não? Vocês conseguem entender? Os animais não vão ressuscitar, porque não é o seu animal de estimação, que eu super respeito. Inclusive diz que é algo que melhora o humor das pessoas, animal de estimação. Alguns tinham que comprar um até, para ver se melhora o humor. É comprovado que animais de estimação melhoram o humor das pessoas. Vai lá brincar com o bichinho um pouquinho. Tem uns que são tão azedos que tinha que ter um, mas eles não vão para o céu. Por isso que Paulo diz, olha aqui, gente, é o seguinte, uma é a carne dos homens. Porque imagina, tem gente que eu quero o cachorro enterrado junto comigo. Está tudo certo. Enterrou junto. Aí imagina na hora de ressuscitar, mistura tu e o cachorro. Vocês estão entendendo? É o que Paulo está dizendo aqui, nem toda carne é a mesma carne, cada um de nós é um. E os homens têm uma espécie de carne, e graças a Deus que Deus sabe qual que é os homens. E outro é a carne dos animais, e outra, a carne é corpo, e outra é o corpo das aves, e o outro é o corpo porque o animal, por exemplo, a gente adora cachorro. Aqui ó, é da nossa tradição. Mas na China eles comem cachorro. Vocês estão entendendo? Aqui macaco a gente tem no zoológico. E nas matas. Um amigo meu foi na China. E daí disseram para ele que eu servia um prato especial para ele. Ele estava me tirando porque eu não como sushi. Eu queria ver se fosse da China, ele me falando. E daí um prato especial, o prato especial, o prato especial. Quando ele viu o prato especial, ele disse, tem coisa errada nesse prato especial. Carne cara, ele falou, lá na China. Aí ele perguntou, né? Comeu, né? E perguntou, o que seria isso? O cérebro do macaco. Carne cara na China. Então, mas vamos lá, imagina cada boi que você comeu, ressuscitando. Hã? A gente olha o cachorrinho, não é a calopsita. A gente olha o gatinho, o mince. Entendeu? Entendeu? A gente olha aquela galinha que a gente tem assim de estimação. Mas imagina todos os bichos ressuscitando, não dá, gente. Ah, Cássio, não vai ter um bichinho no céu? Não sei, daí porque eu não fui lá ainda. Quando eu for, mas eu não vou poder voltar para avisar. Mas assim, a ideia é que animal não ressuscita. Então assim, aproveita eles aqui. Amém? O boi tu come, o cachorro tu brinca. O peixe tu deixa no aquário, ou faz sushi. Mas cada carne é uma carne. Estão comigo? Então, o meu animal de estimação. Ele é um animal, não esqueça, né? Vamos lá, a hora foi, gente. Há corpos celestes, olha o que ele diz. E há corpos que são apenas, estão entendendo? Nem toda o corpo aqui nessa terra vai para o céu. E o esplendor do corpo celeste é um, e o do corpo terrestre é outro. E agora vai dizer uma coisa bem interessante aqui. Um é o esplendor do sol, outro é o da lua, está falando do céu agora. E outro é o esplendor das... Quem é o sol? É Deus. Quem é a lua? Jesus, que reflete Deus. E quem são as estrelas? Somos nós. Todas as estrelas têm o mesmo brilho? Não. No céu também não vai ser assim. Aliás, no céu também vai ser assim. Também vai ser assim. Cada um de nós vai ter o seu próprio, está ali, ó. Cada estrela tem o seu próprio. Deus é o sol, Jesus é a lua que reflete o sol. E cada um de nós é uma estrela, e cada um vai ter o seu próprio brilho no céu. É o galardão, 42. Assim será na ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, o corpo que é semeado, ó, é perecível. Ô, gente, nós vamos ficando velho. Ou fica careca ou cabelo branco, ó, não é? Até as mulheres, pode até pintar, eu sei que tu pinta. Mas tá aí, pegou já. Eu dei uma dobrada no joelho sexta, tive que pedir ajuda para levantar, depois não vinha mais. Porque esse corpo é perecível, mas ressuscita o imperecível, que não perece mais.
É semeado desonra, porque nesse corpo a gente desonra a Deus em muitas coisas, mas ressuscita um em glória. É semeado um fraco. Olha as fraquezas desse corpo. Olha as doenças que a gente adquire. É semeado um corpo fraco, mas ressuscita um corpo em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E é esse novo corpo que eles viram de Jesus. E eles tinham essa certeza. Ô gente, se eles não tivessem visto Jesus ressuscitado, escuta isso aqui. Esse evangelho não tinha chegado até nós. E nós não falaríamos com tanta convicção. Eu falo com muita convicção desse texto, porque eu acredito demais nisso. Porque se não fosse assim, Paulo teria escrito diferente. Se há corpo natural, que é esse aqui que eu vejo, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, e o último Adão, o espírito da vida, que dá a vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. E depois do natural veio o... Primeiro a gente nasce da carne, depois do espírito. O primeiro homem veio da terra. A gente vem daqui da terra, mas o segundo, que é em Cristo, ele é do céu. Ô bênção. Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Presta atenção, esse corpo aqui, ele é semelhante ao corpo dos nossos pais. Mas os que são do céu vão receber um corpo igual ao de Jesus, depois que ressuscitou. Estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Eu juro que eu estou encerrando, eu acho. Vamos lá. Como tivemos a imagem do homem terreno, como a gente foi parecido com os nossos pais, assim nós vamos ter a imagem de Jesus, o homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês, que carne e sangue, ó os vermelhos, não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos vamos morrer, nem todos vão estar mortos, ter morrido. Dormir é morrer dessa vida. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, eles perguntam quando? Num momento, numa hora que ninguém espera, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e todos nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: ó morte, a morte foi tragada pela vitória de Jesus na cruz. Amém? E onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre a morte, por meio de Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Amém? Por ele nós passamos da morte para a vida, e por isso que Paulo diz no versículo 58, portanto, amados irmãos, mantenhamos-nos firmes, inabaláveis, e sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor, para Deus, o nosso trabalho nessa terra não é inútil. Tudo que nós fazemos para Deus aqui, estamos construindo um galardão no céu. Por isso que o cristão não teme a morte. Por isso que o cristão não teme a morte. Por isso que Paulo diz, eu me sinto apertado. Porque de um lado eu prefiro partir. Ele não fala morrer, ele diz partir e estar com Cristo. O que é muito melhor. Mas ele diz, eu me sinto apertado, porque ele viu o quanto de pessoas precisavam ouvir a respeito desse evangelho. Amém? Vamos colocar de pé. Gente, respondi várias perguntas para vocês, sim ou não? O nosso corpo novo vai ser, na linguagem hoje, é top. Se Paulo falasse hoje, olha, o corpo novo vai ser top. A nossa nova família vai ser extraordinária.
todos os que estão em Cristo seremos transformados. Amém? Por isso que nós temos que celebrar a Páscoa, por aquilo que Jesus, através do sacrifício na cruz, nosso Cordeiro Pascal, por aquilo que o caminho que Ele abriu para nós, o caminho que Ele abriu para nós. Dá para ter uma vida nessa terra muito abençoada. Eu dizia para Deus, antes do culto hoje, eu dizia: Deus, eu sou muito feliz. Eu sou muito abençoado, eu sou muito feliz. Mas a eternidade certamente é infinitamente melhor. Por isso que o cristão não teme a morte. E se você teme a morte, você ainda não entendeu o Evangelho. Como é que eu faço, Cássio? Busque mais ao Senhor. Busque mais ao Senhor. Se a tua esperança em Cristo é só para as coisas dessa terra, nós seremos infelizes. Paulo diz: os mais infelizes. Porque a nossa esperança em Cristo pode estar no cuidado dele com a gente nessa vida, e Ele cuida de nós. Amém? O salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que bom isso. Mas a nossa esperança no futuro é algo muito maior, é algo muito melhor. As coisas dessa vida passam muito rápidas. Nessa vida tem fraqueza, tem dor, tem corrupção, tem tanta coisa. Mas a eterna é extraordinária. Aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Vale a pena andar com Deus nessa vida. Vale a pena andar com Deus nessa vida. Mas vale muito a pena andar com Deus nessa vida, para viver a eterna com Ele. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração, vocês repetem. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite, iluminado pela Tua Palavra, eu pude entender um pouco melhor dos Teus planos e dos Teus propósitos para a minha vida. Eu nessa noite declaro que eu quero viver uma vida terrena que possa construir um galardão eterno. Jesus, eu nessa noite faço um voto, renovo o meu voto, declarando que Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu reconheço que o Teu sacrifício naquela cruz me trouxe o perdão e a salvação. E eu peço, Pai, através do Espírito Santo, me ajuda a viver um novo nascimento, que através do Teu Espírito eu possa mudar os meus caminhos, andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade, que eu possa nascer de novo, nascer da água e do Espírito, e que eu possa viver nessa terra, tendo a esperança para essa vida e também para a vida eterna. Eu Te agradeço por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente, que bom.